A maioria das pessoas não falha por falta de talento ou por não ter sonhos. Elas falham por algo muito mais sutil, porém destrutivo: a inércia. Esse estado de paralisia silenciosa, onde os dias passam e nada acontece, é o verdadeiro ladrão de futuros. Não é o erro que destrói uma trajetória, é a ausência de tentativa. Muitos carregam planos incríveis na mente, desejos intensos no coração, mas nunca os colocam em prática, e não porque não poderiam, mas porque não começaram. A inércia é traiçoeira, porque se disfarça de prudência, de planejamento, de ainda não é o momento. Mas no fundo, ela apenas mantém você estagnado. E o que deveria ser só uma pausa estratégica vira um modo de vida. A verdade é dura, mas precisa ser dita. O mundo não recompensa boas intenções. Ele se curva diante de ações. A inércia não apenas impede o progresso, ela sufoca a identidade. Porque quanto mais tempo você passa sem agir, mais você se desconecta de quem você realmente é e do que poderia se tornar. Existe uma ilusão que prende milhões de pessoas em uma zona de espera eterna: a crença no momento perfeito. Quantas vezes você já se pegou dizendo: quando eu tiver mais tempo, quando eu tiver mais dinheiro, quando eu me sentir mais preparado? Essa espera, muitas vezes disfarçada de prudência, é, na verdade, uma armadilha elegante da mente. O tal do momento ideal simplesmente não existe. Ele é uma construção mental criada para adiar o que sabemos que precisa ser feito. E por trás dessa espera está o medo de falhar, de se expor, de dar errado. Mas aqui está o ponto crucial: quanto mais você espera, mais esse medo cresce. A verdadeira transformação começa quando você entende que não é a perfeição que prepara o caminho, é a ação. É no meio da bagunça, da incerteza, da imperfeição que os caminhos se revelam. Esperar demais é como assistir à vida pela janela enquanto ela passa lá fora. Quem constrói algo grande não espera por condições ideais, age apesar das imperfeições. A vida não responde às suas intenções, ela responde às suas ações. Não importa quantas vezes você mentalize, deseje ou planeje algo, se não houver movimento, nada muda. Sonhar é essencial, mas sonhar sem agir é como ter uma bússola e nunca dar um passo. As ideias mais brilhantes do mundo não valem nada se permanecerem apenas no campo da imaginação. Um plano, por melhor que seja, não tem poder algum até que seja executado. A diferença entre quem realiza e quem apenas deseja está na disposição de agir. Não é sobre ter todas as respostas, nem sobre acertar de primeira. É sobre colocar energia em movimento, dar o primeiro passo mesmo sem garantias. A realidade só se molda quando você entra no jogo, quando você se expõe, quando você decide transformar intenção em atitude. E é isso que muda tudo. Porque o universo não se move com promessas vazias. Ele responde com força quando vê alguém determinado o suficiente para agir, mesmo em meio à incerteza. O primeiro passo é o mais poderoso, porque é aquele que rompe a barreira da estagnação. Muitas vezes, as pessoas se perdem na busca pela perfeição antes de começar e acabam nunca saindo do lugar. A verdade é que grandes jornadas não começam com certezas absolutas, mas com um simples passo, ainda que trêmulo, que arrisca o desconhecido. E é nesse momento, no gesto de ousadia de seguir em frente sem todas as respostas, que a verdadeira transformação começa. O primeiro passo é o que separa as ideias do mundo real, o que tira os planos da mente e os coloca no espaço concreto da ação. Ele é o início de tudo, aquele ponto de inflexão, onde algo que antes era apenas um desejo começa a ganhar forma e realidade. Pode ser imperfeito, pode ser cheio de dúvidas, mas é justamente ele que dá início ao processo de crescimento e aprendizado. E mais importante ainda,
Ele cria uma onda de momentum, onde cada passo subsequente se torna mais natural, mais decisivo. A clareza que tanto buscamos não vem da espera, mas do movimento. Muitas vezes queremos entender todos os detalhes antes de tomar uma decisão. Desejamos ter a certeza de que estamos prontos. Mas o que realmente acontece é que quanto mais esperamos, mais a incerteza cresce. A verdadeira clareza surge enquanto estamos agindo, errando, tentando. Ela não se encontra na perfeição da preparação, mas no aprendizado que vem com a prática. Os erros são os maiores mestres, pois é neles que encontramos a verdadeira direção. Quando você se coloca em movimento, o caminho começa a se revelar e a cada erro, a cada ajuste, você vai se aproximando mais da versão que realmente deseja ser. A clareza é como a luz de um farol que só começa a brilhar quando você decide caminhar na direção dela. E mesmo que o caminho seja tortuoso, é na ação que você se encontra, na tentativa que você se define. Esperar pela clareza total é uma ilusão. A única forma de encontrá-la é através da jornada, do processo. O medo nunca desaparece por completo, mas ele encolhe à medida que você se move em direção ao que deseja. Todos nós sentimos medo. O medo de fracassar, o medo de sermos julgados, o medo de começar e não conseguir. Esse medo é natural. É humano, mas não pode ser o fator determinante em nossas vidas. Muitas vezes, ele nos impede de dar o primeiro passo, criando barreiras que só existem em nossa mente. A verdade é que o único jeito de vencer o medo é agindo com ele. Não é a coragem que elimina o medo, é a ação que diminui sua intensidade. O medo sempre parece maior quando estamos parados, mas ele encolhe a cada passo dado, a cada tentativa. Quanto mais você se expõe, mais percebe que ele não tem o poder que parecia ter. E com o tempo, você aprende a dançar com ele, a conviver com ele, sem deixar que ele decida seu destino. A ação é o antídoto, o remédio que enfraquece o medo, e com o tempo, ele vai se tornando cada vez mais uma sombra distante, enquanto você avança em direção aos seus objetivos. Você não precisa estar pronto para começar. O que você precisa é estar disposto. A maioria das pessoas adia seus sonhos e projetos porque acredita que precisa ser perfeita, que precisa ter todas as respostas ou todas as condições favoráveis antes de dar o primeiro passo. Mas a verdade é que ninguém começa pronto. As pessoas que hoje admiramos, que são referências em suas áreas, começaram como todos nós, com dúvidas, com medo, sem certezas absolutas. O que as diferenciou foi a disposição para tentar, para errar, para aprender e se ajustar no caminho. Elas não sabiam tudo de antemão, mas estavam dispostas a dar um passo, mesmo sem garantir o sucesso imediato. A verdadeira disposição é essa. A disposição de se lançar no desconhecido, de fazer o que for preciso, mesmo sem saber como tudo se desenrolará. O segredo não está em ser o melhor logo de cara, mas em começar e estar disposto a evoluir ao longo do caminho. Quando você decide se permitir errar e aprender, é aí que você começa a construir a confiança necessária para seguir em frente. Seu legado começa com um passo simples, talvez até invisível para o mundo, mas enorme para você. Muitas vezes, as pessoas pensam que grandes conquistas começam com grandes gestos, com ações grandiosas que chamam a atenção, mas isso é um erro. O verdadeiro início de um legado é imperceptível para os outros, mas carrega em si o potencial de mudar tudo. Esse passo pode ser escrever a primeira linha de um livro, ligar para o primeiro cliente, fazer o primeiro treino ou até mesmo dar o primeiro passo em direção ao seu objetivo. Parece pequeno, mas ele é o que separa a ideia da ação, o desejo do resultado. E o mais importante, ele é o começo de uma jornada, e cada jornada começa de um jeito, com o primeiro passo. As grandes transformações não acontecem de
uma vez, mas são compostas de momentos imperceptíveis que, com o tempo, se tornam parte de algo muito maior. Seu legado não será construído no futuro, mas nas ações que você toma hoje, mesmo que sejam pequenas, mesmo que ainda não sejam perfeitas. Você não precisa começar grande. Na verdade, o segredo não está no tamanho do primeiro passo, mas na constância e no compromisso com o processo. Muitas pessoas se sentem desmotivadas porque compararam seu início ao resultado final de quem já percorreu uma longa jornada. Mas o começo é sempre imperfeito. E está tudo bem. O que importa é continuar. Grandes conquistas não são o reflexo de uma grande ação única, mas de uma série de pequenas ações consistentes que, com o tempo, se somam e criam algo grandioso. O compromisso diário de aparecer, de dar um passo após o outro, mesmo quando parece que não está fazendo diferença, é o que constrói uma trajetória de sucesso. Não se trata de impressionar os outros, mas de se manter fiel ao seu propósito, de continuar mesmo quando os resultados imediatos não são visíveis. Cada dia de esforço, cada momento de persistência é um tijolo na construção da sua realização. Comece pequeno, mas comece. O resto vem com o tempo. O medo de falhar é uma realidade para todos, mas ele não pode ser o fator determinante em sua vida. O medo de começar e não conseguir é normal, mas o que separa as pessoas que realizam das que ficam paradas é justamente a ação diante desse medo. O único jeito de vencer o medo é começar, agir apesar dele. Isso não significa que o medo desaparecerá, mas que ele perderá a força à medida que você se move. Quando você age, o medo diminui porque você percebe que ele não tem tanto poder quanto parece. Ele sempre será maior enquanto você ficar parado, mas conforme você avança, ele vai se tornando cada vez menor. E com o tempo, a confiança começa a substituir o medo. O ato de começar é o antídoto que quebra a paralisia e cada movimento, feito em direção ao seu objetivo, enfraquece o medo, até que ele já não tenha mais o controle. A verdadeira coragem não está em não ter medo, mas em agir com ele. Cada pessoa que você admira começou de algum lugar, e muitas vezes esse começo não foi nada grandioso. A maioria dessas pessoas não tinha todas as condições ideais, não possuía apoio financeiro ou estruturas perfeitas, mas elas tinham algo que fez toda a diferença: a decisão de começar. A transformação que você vê hoje foi construída sobre uma série de passos, tentativas, falhas e recomeços. Elas não estavam prontas, mas estavam dispostas a tentar, a aprender com os erros e ajustar o caminho ao longo da jornada. Quando você olha para alguém que conquistou algo grande, lembre-se de que essa pessoa também foi um iniciante. Eles começaram com dúvidas, com incertezas e muitas vezes com medo. Mas o que os manteve em movimento foi a vontade de fazer algo, de tentar, de não deixar que o medo os paralisasse. Você não precisa ser perfeito para começar, só precisa ser alguém disposto a dar o primeiro passo e a seguir, mesmo sem saber o que virá a seguir. Você não precisa saber tudo para começar. O importante é dar o primeiro passo, mesmo sem saber o caminho inteiro. Muitas pessoas se prendem na ideia de que, para dar o primeiro passo, precisam ter um plano perfeito ou uma visão clara de cada detalhe do processo. Mas isso é um erro. Grandes feitos não acontecem porque alguém tem todas as respostas, mas porque alguém decide seguir em frente, mesmo sem elas. Não é sobre estar totalmente preparado ou ter todas as certezas. É sobre estar disposto a aprender ao longo do caminho, a se ajustar conforme as circunstâncias mudam. O primeiro passo pode ser um salto no escuro, mas é esse passo que vai acender a chama da transformação. A cada passo, a clareza vai se formando e o caminho se torna mais evidente.
Não espere até ter tudo resolvido, porque esse momento nunca chega. O momento certo para começar é agora, com o que você tem, com o que sabe, com a vontade de aprender e de se adaptar. A vida não espera, e seus sonhos também não. A procrastinação é um dos maiores inimigos do progresso. Muitas vezes, adiamos nossos planos, esperando o momento perfeito para começar, e esse momento nunca chega. Mas a verdade é que a vida não dá chances infinitas e o tempo não volta. Quando você adia seus sonhos, você está permitindo que o medo, a dúvida e a procrastinação tomem conta de você. Esperar o momento ideal é uma forma de sabotagem, uma maneira de justificar a inação. O mundo não recompensa intenções, ele responde à ação. Nada vai acontecer enquanto você não decidir começar. O tempo passa e, sem ação, você se verá no mesmo lugar, ainda esperando pelo momento perfeito que nunca virá. O segredo para realizar qualquer sonho é agir agora, começar hoje, mesmo que o início seja pequeno, mesmo que não seja perfeito. Não espere, porque o tempo não vai esperar por você. O que realmente importa não é como você começa, mas se você começa. Muitas vezes, a dúvida nos faz acreditar que precisamos ter tudo sob controle, que a condição ideal para começar é ter tudo perfeito, sem falhas, sem incertezas. Mas a verdade é que ninguém começa perfeito. As pessoas que realizam coisas grandes são aquelas que deram o primeiro passo, apesar de não estarem prontas, apesar do medo e da insegurança. Elas não deixaram que o perfeccionismo as paralisasse. Elas simplesmente começaram e foram ajustando o caminho à medida que avançavam. O mais importante não é ter uma estratégia infalível desde o início, mas estar disposto a iniciar, a tentar, a errar e aprender. A ação é o que gera o progresso, o movimento é o que cria as oportunidades. Se você esperar pela perfeição, nunca sairá do lugar. Comece agora e permita que o processo de aprendizado e adaptação aconteça ao longo do caminho. Não espere pelo momento ideal, porque ele nunca chegará. As pessoas que falam de seus sonhos como se fossem histórias do passado, como eu queria ter feito. Eu quase comecei. Quem sabe um dia são aquelas que não deram o primeiro passo. Elas vivem com arrependimentos e frustrações, sentindo que o tempo passou e que os seus sonhos ficaram para trás. Isso acontece porque elas nunca começaram, nunca saíram da zona de conforto, sempre esperando por algo mais tempo, mais recursos, mais clareza. E no fim, o que elas têm são lamentos, histórias que poderiam ter sido diferentes se apenas tivessem começado quando sentiram o chamado. Mas você não precisa ser assim. Você tem a oportunidade de reescrever sua história, de ser a pessoa que diz: eu comecei. O primeiro passo pode ser simples, mas ele é o ponto de virada. Não deixe seus sonhos se transformarem em quase. Não deixe o tempo passar e se arrepender de não ter agido quando teve a chance. Comece agora e construa o seu legado. Não deixe que o medo, a procrastinação ou a dúvida roubem o que você pode alcançar. O momento para começar é agora, e a única coisa que você precisa é dar o primeiro passo. Agora que você sabe que o momento de começar é agora, não. Deixe essa mensagem ficar apenas para você. Se algo que foi dito aqui tocou o seu coração, compartilhe com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Às vezes, tudo o que precisamos é de um empurrãozinho para dar o primeiro passo. E se você está pronto para começar, deixe seu comentário aqui embaixo. Compartilhe suas ideias, suas dúvidas, suas metas. Estamos juntos nesse caminho e cada passo dado é uma vitória. Vamos fazer essa jornada acontecer. Lembre-se, a vida não espera e seus sonhos também não. Vamos em frente com ação e coragem.